tema da cultura não costuma ter muito destaque nos programas de governo dos candidatos, enfim, de todas as regiões. Quando a gente ouve falar de cultura, às vezes se restringe a coisas muito pontuais, como apoio a determinados espetáculos, e a gente sabe que cultura é muito mais do que isso. Eu queria que você falasse pra gente como que você gostaria que a cultura fosse tratada nas plataformas de governo dos candidatos de todo o Brasil, que esse ano aí vão estar disputando um cargo nas prefeituras. Bom, antes de qualquer coisa, muito boa noite a todos. É um prazer, Valéria, estar aqui, especialmente ao lado de Maria Luísa Sérgio, velhos amigos e queridos igualmente. Portanto, você já deu o mote. O mote é que a cultura é sempre o último colocado em quaisquer plataformas dos políticos brasileiros no seu geral. Eu me lembro muito bem que em campanhas majoritárias, todos nos queixamos por décadas a fio do lanterninha da cultura nos debates e nas absorções públicas do tema por conta dos candidatos. Isso é um mal que, infelizmente, nos infelicita. Agora, cultura, que é o lado mais solar, que é o lado mais definido de qualquer país que se quer grande, precisaria ter um tratamento mais prioritário. Você tem toda a razão, Valéria, em se queixar disso, mas pode ficar absolutamente certa que essa queixa, esse clamor, é um velho clamor a que nós, elementos e agentes culturais, estamos acostumados por décadas a fio. Entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição. Todos sabemos da importância da cultura, o que é mais singular. Mas na hora H de priorizar temas, basicamente, a cultura sempre ou quase sempre é esquecida. E é muito ampla a cultura. A cultura, se realmente absorvida de um modo mais correto, ela tem uma amplidão que chega a beirar, basicamente, todas as outras conexões culturais, políticas, sociológicas, antropológicas, questões sociais. Tudo a cultura interfere, em tudo ela tem uma razão. Portanto, eu me somo a você e quero lhes dizer que você tem toda a razão em relação ao lanterninha, em relação à preferência de políticos do item cultura. Maria Luísa Nobre, já dizia o compositor que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você que é um nome tão importante, uma artista tão importante da música instrumental no Brasil, como que você vê esse tratamento que se dá para a cultura aqui no nosso país? Olha, Valéria, eu acho que a gente tem que começar a pensar em cultura com áreas bem empresariais, no sentido de que a gente tem que ter o emocional e tem que ter o cerebral. Então, veja bem, coisas que eu já falei com vários candidatos de prefeitos, sobretudo o município, tem que abrir o leque de editais de fomento. Enquanto os editais são muito pequenos para a cultura. Você tem que abrir mais, você tem que botar mais dinheiro, você tem que abrir mesmo. Porque, por exemplo, enquanto no Estado você tem quase 2.000 projetos numa lei de ICMS, no município você tem 200 e pouco. Então, eu acho que é aí que você tem que crescer. Partindo do princípio que o Rio de Janeiro digamos, nós todos trabalhamos para isso, a capital cultural do país, e a maioria dos artistas moram aqui, geram muitos empregos, eu acho sim que tem que começar a abrir o leque municipal. O Estado já está indo melhor, mas o município falta isso. Sérgio Costa e Silva, muita gente desinformada, acho que com a mente um pouco pequena, diz o povo não gosta de música clássica, música instrumental, isso aí é artigo de luxo. Você há 15 anos vem mostrando que é o contrário. Você vem lotando museus, igrejas, espaços culturais com música clássica, instrumental, artistas de todo mundo que vêm aqui e, enfim, lotam esses espaços. Como é que você vê essa questão? Não, eu nego totalmente, porque o Música no Museu, nesses 15 anos, já levou 350 mil pessoas em todos esses espaços. Ele começou em 97 no Museu Nacional de Belas Artes, um único espaço. Hoje nós estamos em 80. Hoje nós não temos datas, quer dizer, nós estamos fazendo 47 concertos por mês. Não temos mais datas para fazer, quer dizer, para atender a tanta demanda. Nós estamos fazendo em clubes, inclusive, a pedido deles, que sempre tendo o gancho de alguma coisa histórica. Por exemplo, o Yacht Clube, nós estamos começando agora a série, estamos utilizando um piano que foi doado pelo Arnaldo Genli. Tem uma história, aquele piano. Foi, na época, um dos primeiros pianos de cauda no Rio de Janeiro, talvez até no Brasil.
Então tem uma história que a gente está fazendo. Então a demanda de clubes, a demanda das igrejas, a demanda dos palácios, como fazemos no Palácio São Clemente, e que o Consulado de Portugal abre esse espaço para nós realizarmos concertos, no próprio Palácio da Cidade, que o prefeito Eduardo Paes abre também, e nos museus, quer dizer, cada vez maior a demanda e, infelizmente, a gente não está conseguindo atender essa demanda. Então mostra, primeiro, que há demanda, quer dizer, de espaços. Os espaços estão interessados em programas de qualidade, em música, agregando ao seu valor histórico, arquitetônico e tudo que ele traz em termos culturais. O público que sempre lota. Para você ter uma ideia, o nosso concerto, nós fizemos o Festival de Harpas já na 7ª versão esse ano, nós tínhamos previsto 105 concertos em um mês, fizemos 148, porque era tanta gente que nós acertávamos com os músicos, em vez de um concerto de 1 hora, 2 de 45 minutos. Então chegamos a fazer 5 concertos num dia e lotados, todos eles lotados. No Museu do Exército Forte de Copacabana, o próprio pessoal de lá ficou abismado pela frequência e pela quantidade de pessoas e que não eram as mesmas. A gente tirava, as pessoas entravam, igual uma sessão do Cineac Trianon. Sai um grupo, entrou outro, sai um grupo. Então a demanda existe, desde que haja programas de qualidade em locais que são adaptados à música, porque não são casas de show, casas de espetáculo, mas que a gente procura fazer música sem demanda de sonorização específica, de iluminação, coisa mais intimista, e mostra que o público entra e apoia e cresce. É verdade. Ricardo Cravalbim, o centro histórico aqui do Rio de Janeiro, já por si só é uma grande atração. E tão pouco explorado, né? No final de semana fica tudo tão deserto, as pessoas ficam um pouco assustadas com a falta de segurança. Você acha que se investisse mais no centro histórico, utilizando esse espaço que já é um patrimônio, investindo em mais atrações ao ar livre, investindo em segurança, a iluminação também à noite ajudaria bastante. Você acha que isso poderia ajudar até mais o nosso turismo aqui do Rio de Janeiro? Eu acho que sim. E você tem toda a razão, Valéria, em se referir a esse centro histórico sedutor, único, absolutamente sensacional, que o Rio de Janeiro detém. É uma das melhores centros históricos que nós temos no país, certamente é o do Rio de Janeiro, porque ainda, embora não tão preservado quanto deveria, ainda assim valioso. Tanto que nós tivemos um surto de revitalização num dos pontos do centro histórico, que é a Lapa. A Lapa Antiga foi revitalizada e hoje é um exemplo muito grato para a cidade inteira do Rio de Janeiro, no seu centro histórico, se revitalizar. Por que não revitalizar-se o eixo que compreende, como já está revitalizado, o CCBB aqui e o Centro Cultural dos Correios e a Casa França Brasil? Já é um ponto de revitalização, com seus restaurantes, com seus centros gastronômicos, com sua excelência culinária. A comida, a cozinha culinária é um estímulo muito forte para que se revitalizem as velhas casas, onde se tradicionalmente come bem no centro carioca. Maria Luísa Nobre, eu queria só por favor. Posso fazer só uma observação, complementando o que o Ricardo está fazendo, porque o Música do Museu já faz nesse circuito, quer dizer, Paço Imperial, Igreja da Sé, Santa Cruz dos Militares, CCBB, Casa França Brasil, não numa constância como a gente gostaria, e como, aliás, eu vi em Praga, na República Tcheca, em que os concertos são realizados em cada local, um ao lado do outro, E há público, as pessoas assistem, e há até eles fazem uma propaganda na rua. Mostra o programa, daqui a meia hora começa um concerto, na outra. Então as pessoas têm a opção de, durante um dia, de assistir 4 ou 5 concertos numa sequência. Eu acho que então cresce muito essa ideia que o Ricardo levantou, é que em certas vertentes, e aqui a 1º de março é uma delas, existem 6 grandes equipamentos, e igreja, naturalmente, que não é um equipamento cultural, mas e que poderiam ser um roteiro de uma programação constante aos sábados e domingos, ou até dia de semana, 18 horas, a partir de 18 horas, fazendo um atrás do outro. As pessoas teriam demanda, seriam canalizadas para lá. Que há multidões. Em Praga, eu fui a Praga 3 vezes, em temporadas diferentes, todas as 3 lotadas, inclusive no frio, neve
e as pessoas entrando para visitar e ao mesmo tempo assistir os concertos. Então é uma coisa que vem de encontro do que o Ricardo levantou. É verdade. E que eu acho que o Rio de Janeiro cabe muito bem fazer isso. Eu ia perguntar para a Maria Luísa Nobre o seguinte, o brasileiro, o carioca em especial, ele tem assim, a arte na veia, é um povo criativo, muito talentoso. Você como pianista, como você vê o apoio que é dado para os nossos músicos? A pessoa quando sente despertar uma vocação, é fácil achar uma escola? Há boas escolas? Há incentivo para que os nossos músicos se profissionalizem, sigam essa carreira? Olha, Valéria, eu gostaria de dizer para você que tinha, mas eu tenho que dizer a verdade, não tem. Porque você vê, você tanto pode pegar uma criança que começa a fazer esses estudos, como você pode pegar talentos maravilhosos em favelas. Maravilhosos. Mas aí ele é levado para fazer, digamos, um projeto que tem time, começo e fim. Então ele vai estudar durante 1 ano, 2. E depois, ele pode até se profissionalizar, mas como é que ele vai entrar para uma escola? Então a gente nunca pode esquecer o que a mulher de Rui Barbosa sempre falava. Ela falava assim, o comendador come. Entendeu? Então o músico come. Então você tem que ter um emprego para essas crianças. Por exemplo, não adianta você... adianta sim você dar instrumentos, você dar professores, a escola de música, inclusive, tem um bom curso para quem quer começar, para crianças de 4, 6 anos, etc. Mas o problema é depois, porque... Continuidade, você veja bem, você não tem um artista que não estude pelo menos 10 anos. Para você pisar num palco bem pisado, você tem que ter no mínimo 10 anos de estudo, com 5 horas por dia. Então, depois que você tem esse tipo de investimento de sua vida, você tem que ter um retorno de dinheiro. Porque a pessoa não, tem que sobreviver, concorda? Então, eu gostaria de dizer que tem, mas a gente fica com o pé atrás, porque, na verdade, não tem como nós gostaríamos. Pode ser que ainda tenha, porque também você tem outro fator elástico. Se você tem, por exemplo, um governo que dá um apoio, vem um outro governo, desapoia, aí o outro vai e apoia. Então você já perdeu 12 anos. É aquele efeito elástico. Você não tem aquele pensamento que a cultura está acima de qualquer tipo de política. Ela devia ser apolítica. Você tem um maravilhoso exemplo da Venezuela, com o grande Antônio Abreu. Volta Chaves, antes não tem Chaves, mas a orquestra da Venezuela está ali. Você está formando 500 crianças. E eles, sim, têm subsídios. São crianças que saem das ruas, da marginalidade. Crianças da marginalidade, crianças de favela. E hoje em dia você tem maravilhas. Aqui no Brasil foi feito o projeto Espiral, há 30 anos atrás, quando foi fundada a Funarte, o mestre Marlos Nobre, inclusive, fez. E você, para ter uma ideia, tem pessoas que, oriundas da maior pobreza, que hoje são grandes regentes, hoje têm doutorado nos Estados Unidos. Então, isso é outra vertente, né, de você pensar apoliticamente com cultura. Falta ver isso, né? A cultura como instrumento de ressocialização, de desenvolvimento, né? Mas na medida em que haja essa carência, projetos como Música do Museu, que se realizam há 15 anos, e que eu me ressinto muito, porque a gente todo ano está lutando por patrocínio, e esses patrocínios às vezes são ou demorados, ou às vezes são diminuídos, mas mesmo assim a gente está mantendo o projeto nesse tempo todo, acaba suprindo essa falha. Porque o Música do Museu, 30% dos nossos concertos, olha que nós estamos fazendo cerca de 500 por ano, 30% são feitos por jovens músicos e muitos deles oriundos de comunidades carentes, e a gente dá espaço. Por que a gente dá espaço? Porque a gente tem muitos locais para fazer diariamente. E eu estou dando, ao dar esses espaços, a gente vai criando uma nova geração no panorama da música clássica brasileira, principalmente instrumental e clássica. E principalmente porque a gente conseguiu, há 6 anos atrás, um músico americano que veio com o apoio do consulado americano, assistiu Música no Museu, ele tocou, assistiu 2 concertos e ao ir embora ele disse, olha, queria dizer que independente da minha atividade como concertista, eu dirijo a parte de música de uma universidade, a James Madison University, e queria que o senhor indicasse um jovem músico brasileiro para que ele fosse estudar lá. E aí começamos a trocar e-mails e tudo. Eu vi que eu não teria condição de indicar uma pessoa só. O que eu teria condição de fazer um concurso e que fizemos já há 5 anos que a gente vem fazendo. E o que é importante é que nós estamos levando esses músicos para uma alternativa de estudo no exterior, sendo que o primeiro que foi um pianista bem humilde, ele sem condições de ter alguma coisa aqui no Brasil, ele foi para lá. Hoje ele está
tocando na orquestra dessa universidade. Que bacana. Tá, só para terminar, essa universidade, para vocês terem ideia do campus dessa universidade, que eu visitei, fica na Virgínia, que é uma escola Stanway, e essa universidade tem o tamanho do Leblon inteiro. E os professores dispõem de 250 pianos Stanway. Só uma comparação, o Brasil inteiro não tem 250 pianos Stanway na qualidade que eles têm. E agora mesmo nós fizemos os 60 anos do primeiro concerto de música do Nelson Freire em São João del Rei, e para conseguir um piano nós tivemos que trazer de São Paulo, do interior de São Paulo, que era o único disponível. Nossa. Bom, nós vamos ter que fazer o primeiro intervalo do nosso programa, mas eu convido você de casa a continuar conosco. Vamos continuar tratando desse assunto, que é a cultura, que é um assunto tão importante que ainda não é tratado com destaque e com a importância que merece. Voltamos já já. Rio, tua cidade tá maravilhosa. Rio, e a tua gente sempre tão na moda. E na Leblon, qualquer estação dos subúrbios é verão, eu não penso futuro. Estamos de volta com a Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão, programa que é transmitido do Rio de Janeiro para todo o Brasil. O assunto de hoje é a cultura e os nossos convidados são muito especialistas nesse tema. Ricardo Cravalbim, ele é crítico, escritor, ele é do Instituto Cravalbim, é também presidente do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Participa aqui conosco, assim como a Maria Luísa Nobre, diretora da Associação Comercial, pianista, defende esse tema da cultura em diversas entidades aqui do nosso Rio de Janeiro, e ainda Sérgio da Costa e Silva, diretor do projeto Música no Museu, ele também é benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ricardo Cravalbim, há pouco tempo, o secretário de Segurança aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Beltrame, ele esteve na Associação Comercial do Rio de Janeiro e ele reforçava um tema que ele tem defendido em diversas ocasiões. Ele fala que não adianta as UPPs, as unidades de polícia pacificadora, chegarem a uma determinada comunidade se depois projetos sociais não forem implantados naquela comunidade. Só a polícia não garante segurança, segundo ele. Você acha que a cultura é um desses itens que o secretário se refere? A cultura, quando ela for olhada realmente como um instrumento de ressocialização, ela pode transformar regiões, comunidades e para uma cidade, um estado como o Rio de Janeiro, que luta para consolidar a segurança de volta. Falta realmente tratar a segurança como um grande instrumento? Falta. E o secretário Beltrame tem toda a razão quando diz, com toda a sua percepção do fenômeno, que a aplicação social, a aplicação cultural dentro das UPPs, as unidades pacificadas, são elementos de essência. Não há a menor dúvida que a cultura ligada, sobretudo, à educação nas UPPs é um elemento de importância decisiva. Não há a menor dúvida que projetos como, por exemplo, o que nós desenvolvemos no Instituto Cravalbim, que eu já trouxe aqui certa vez, o MPB nas escolas, o Música Popular Brasileira nas escolas, é um projeto que alia cultura, conhecimento, educação e possibilidades de desenvolvimento. Então, nós temos farto interesse em chegar com essas pastas que o Instituto Cultural Cravalbim criou, que é a Música Popular Brasileira nas escolas, dentro das UPPs. Como esse projeto, vários outros projetos deverão também chegar às UPPs, absorvendo sempre cultura e educação, cultura e informação, cultura e responsabilidade social. Maria Luísa, a gente vê um espaço importante, tradicional aqui no Rio de Janeiro, como o Canecão, por exemplo, fechado, no meio de uma grande polêmica, uma grande disputa, quem é o dono, enquanto isso está fechado. Você acha que faltam equipamentos culturais aqui na cidade do Rio de Janeiro? O problema também está aí ou esse não é um problema? Eu acho que o Rio de Janeiro não é que falte, ele tem vários polos. Você vê o meu exemplo, a Música do Museu, que faz praticamente todos
os polos que existem aqui. Eu acho que ali perto da URCA também você tem ali na reitoria, você tem um belíssimo salão, o Salão Dourado, inclusive eu reinaugurei esse salão há uns 12 anos atrás, é uma beleza, para fazer concertos, porque, veja bem, para você fazer concertos de música clássica, é um pouquinho diferenciado da música popular, porque da música popular você precisa ter vários apetrechos, você precisa ter vários microfones, a música clássica não. Você, por exemplo, não pode ter um microfone dentro de um piano, que você vai acabar com o instrumento. Então, você tem que ter uma acústica boa, senão não é como a música popular que você adapta, não. A música clássica você tem que ter, não digo nem felizmente, infelizmente, porque às vezes você quer fazer um concerto num lugar belíssimo e você não tem as condições. Eu acho que não. Volto a dizer, já visto o Sérgio. O Sérgio tem um público, são 500 pessoas, 500 concertos ano. Você transforma isso em público. Eu acho que o que falta é você formar as plateias. Por exemplo, o Sérgio tem a plateia formada já do projeto dele. Nós temos que formar plateias, você tem que levar as pessoas a irem ainda mais o Teatro Municipal, mais do que vão. Você tem concertos lotados, você tem outros concertos que não estão tão lotados, você tem que fazer concertos mais para a juventude. Você tem o Teatro Municipal, às vezes domingo, 11 horas, mas você também tem que ter de tarde para proporcionar as crianças irem. É verdade. Eu acho que... Sérgio da Costa e Silva, o Música no Museu, como nós falamos, há 15 anos leva esses espetáculos a espaços culturais, museus, igrejas aqui do Rio de Janeiro, e sempre lotado, e de graça, o que é muito importante, e a procura não para. Você acha que falta, como a Maria Luísa estava falando no bloco anterior, falta patrocínio, falta de incentivo do poder público, mas a iniciativa privada também deve fazer a tua parte? É falta de conscientização? Não, o que existe, quer dizer, eu entendo a cabeça dos patrocinadores. Eles têm que ter a relação custo-benefício. Então, entre fazer um evento, e foi dito por vários patrocinadores para mim, numa praia em que eles podem levar 50 mil pessoas, por que eles vão patrocinar um evento que leve 150, 200 pessoas? Então, o que a gente tem, que procura sensibilizá-los, é a qualidade que nós estamos levando e a mensagem que a gente leva na medida em que levamos, por exemplo, alunos de escolas para assistirem os concertos e depois visitarem os museus, as exposições. Então, é um contexto muito maior do que simplesmente um show em que começa e termina naquela noite. O Música no Museu dá continuidade, porque é muito comum, quando nós levamos os alunos para assistirem, nos fins de semana, os alunos levarem os seus pais para assistir também. Então, eles dizem, olha, eu estive aqui na quinta-feira, gostei muito. E como os concertos acabam sendo um pouco didáticos, os músicos aceitam, de muito bom grado, de falar sobre seus instrumentos, e por isso que a gente faz o Música no Museu dividido em 5 temporadas, concertos de verão, outono, inverno, primavera e Natal. E a cada temporada a gente privilegia um tema ou um naipe. Por exemplo, esse mês de agosto, o tema é cordas. O mês de setembro, pianos. Então, nos pianos, vamos trazer o Arthur Moreira Lima, a própria Maria Luísa vai tocar no Yacht Club, junto com o Bernardo Katz, num duo de piano e cello. Então, os músicos mostram os instrumentos, quer dizer, se torna uma coisa de interação, não é tão somente fazer concertos. Então, o Música no Museu, quando a gente propõe faz um pedido de patrocínio, leva para a empresa que não seria tão somente a relação de número de pessoas assistindo, mas muito mais um contexto. E faz com que haja atrativo. A gente, nesses 15 anos, sempre teve patrocínio. Agora, pergunta se ele é condizente com o tamanho do projeto. Não, a gente vai encurtando algumas coisas, reduz pagamentos que a gente tem que fazer, gostaria de pagar todo mundo regiamente, e com isso a gente não consegue, porque o nosso patrocínio é menor e tem sido reduzido ano a ano, infelizmente, porque ou as empresas estão tendo uns lucros menores e faz com que a sua lei de incentivos seja menor, ou ela tenha uma ligação muito com o esporte, com o que está na moda no Rio de Janeiro. Então, as verbas são canalizadas para esporte, são canalizadas para eventos de grande porte, em detrimento do pequeno. Ricardo, por falar em lei de incentivo, o que mudou na cultura com a Lei Rouanet, com essas leis de incentivo? As pessoas já estão conscientizadas de que realmente têm esse instrumento a seu favor, ou ainda não há muita essa consciência do benefício que essa lei de incentivo pode trazer? Eu acho que ainda falta uma adesão maior, tanto do Estado que a patrocina, quanto do público, agente cultural que a recebe. Se os agentes culturais e os poderes públicos pudessem dar uma
digamos, sacudidela nessas leis, no sentido de fazê-la mais geral, mais absorvida, ela poderia ser muito mais útil. Eu acho que ela vem prestando, a Lei Rouanet sobretudo, a lei do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, a lei do ICSS, do Imposto sobre Serviços no município do Rio de Janeiro, prestando serviços absolutamente relevantes. Ai de nós se não fossem essas leis ainda plenamente em vigor e que são utilizadas pelos agentes culturais. Mas eu acho que a sua pergunta procede, Valéria, na medida em que a gente sabe que poderia haver uma, talvez, maior comunicação para que um número maior de agentes culturais pudesse se adestrar e compatibilizar-se a usufruir desses benefícios que são, repito, fundamentais. Você acha que essa falta de adesão é muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de informação? Vocês acham isso, Maria Luísa? Olha, veja bem, a lei, inclusive eu represento a Associação Comercial junto à Secretaria de Estado de Cultura na lei do ICMS. Veja bem, a lei é muito boa do Estado. Inclusive, ela é uma lei muito mais objetiva do que, por exemplo, a Lei Rouanet. Uhum. Só que no que nós apreciamos durante esses 2 anos, são muitos projetos, mas são muitos projetos. O problema é que